Olá, deuses e deusas deste universo, como vocês estão? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as medicinas da floresta. Eu não ia trazer esse tema aqui pro meu canal, porém, as medicinas da floresta vem fazendo parte aí da minha jornada, né? E se eu não falar das medicinas da floresta, não falar essa parte, eu vou estar pulando uma parte importante do meu processo. É como se estivesse faltando aí uma peça, né, nesse quebra-cabeça, que está sendo o meu despertar, né, que foi o meu despertar. Então eu resolvi trazer esse tema, porém eu confesso que eu estava assim bem relutante em falar sobre isso, porque eu acho que tem que ter responsabilidade para falar das medicinas, para não induzir, né, ninguém a fazer. Eu não quero induzir ninguém, muito pelo contrário, já vou começar o vídeo, gente, aqui falando, não façam as medicinas. E vocês vão entender ao longo do vídeo por que este conselho meu de não fazer. Bom, em 2020, quando eu despertei, eu comecei com aquela sede de procurar, né, saber mais sobre o despertar. Então, eu entrei muito em páginas, em vídeos mesmo de espiritualidade e acabei me deparando com as medicinas. E então, eu comecei ali meu processo de ler, de tentar entender o que era as medicinas, tudo, o que elas proporcionavam, né. Então, eu fui falar com a minha amiga, que também estava nesse processo. Ela conhecia as medicinas, e ela falou que sim, que conhecia, que ela estava se preparando para fazer uma consagração com a ayahuasca. Quer dizer, tudo estava casando já, né? Aí eu falei assim, bom, quando você fizer, me fala como é que é, não fala o seu processo em si, mas fala como é que é para mim, para eu ir já me familiarizando, né, com medicina, tudo, e continuei ali com minhas pesquisas. Bom, gente, ela fez, e ela, como todo mundo, né, ela falou, é muito forte, tem pancada na mente mesmo, entendeu? É assim, um bagulho absurdo. Então aí eu já, opa, calma aí, vou me preparar mais, porque gente, eu sou muito medrosa pra essas coisas, muito, muito, muito medrosa mesmo pra essas coisas, assim. Então eu sou cautelosa, essa é a real. Continuei com as minhas pesquisas, né? Lendo, comprei um livro chamado A Experiência Psicodélica de Timothy Leary, eu acho que se pronuncia assim, tá, gente? Bom, pouco importa, né, a pronúncia. Eu sei que ele foi escrito em 1962, mais ou menos isso, 63, aí por aí, esse livro. Então eu não comprei, eu baixei ele, eu li umas 2, 3 vezes esse livro. E entendi mais ou menos ali, porque eu ainda estava ali no processo de entender as coisas. Só sei que eu fui fazer a minha primeira consagração em 2023, que eu ganhei esta consagração, né, desta minha amiga que foi fazer. Ela foi e me presenteou, né, porque eu ia fazer aniversário, e ela me presenteou. Ela falou, bom, você já está há 3 anos, né, ela não falou isso, você já está há um bom tempo aí, né, já se preparando, eu acho que eu poderia te presentear. E eu amei, né, gente, casou, assim, tudo, eu fui. Gente, eu confesso que essa primeira consagração em 2023 não foi assim lá essas coisas, não foi forte. Tive peia, mas foi breve, rápida, foi uma coisa que eu consegui sustentar. Bom, saí de lá, continuei ali na minha jornada, isso tudo dentro da minha noite escura da alma, tá, gente? Quem viu o vídeo Noite Escura da Alma vai entender que desde que eu despertei em 2020, eu tô nessa noite escura da alma. Então, passou 2023, 2024, quando chegou 2025, algo dentro de mim, assim, falou que algo dentro de mim, uma intuição, dizia que eu tinha que ver algo que eu não estava conseguindo enxergar. Porque assim, eu estava vivendo minha vida, né, achando, né, que eu já estava super evoluída, né, que eu não precisava de mais nada. Eu lia livros sobre autoconhecimento e tudo, mas eu já achava que eu tinha alcançado, né, a plenitude. Porém, gente, a minha vida ainda continuava um caos. Meus pensamentos, meus sentimentos ainda permaneciam um caos. A minha vida externa permanecia um caos. Eu ficava me perguntando, gente, se eu tô tão evoluída assim, por que esse caos todo? Por que eu ainda sinto tanta angústia? E eu ainda estava ali naquela enganação, na noite escura da alma. Eu estava achando que estava assim, evoluidérrima, né? Então, a intuição, os sonhos, eu tinha muito recorrente de que eu tinha que enxergar algo dentro de mim que eu estava me recusando a enxergar. Então foi quando eu pensei, passou pela minha cabeça as medicinas da floresta. Eu falei assim, bom, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu recorro a esta ferramenta novamente? Será que é o caso? Bom, em maio do ano passado, de 2025, eu resolvi
fazer a ayahuasca novamente. E lembra, desde 2020 eu despertei e eu estudei muito sobre ayahuasca e os psicodélicos em si, como cogumelo, LSD, essas coisas. Eu pesquisei muito, li muito livro, vi documentário, vi série, vi tanta... Gente, eu entupi minha mente sobre isso, porque realmente eu sou dessas pessoas. Eu gosto de entender primeiro, para depois ir lá na prática e fazer. Então eu já estava ali, né? Já sabia de muitas coisas, né? Que poderia acontecer comigo. Aí eu chamei essa minha amiga, eu falei com ela, eu falei, tem um lugar, né, que você pode me recomendar aqui na minha cidade, porque ela é da mesma cidade, mas ela tá morando em outra agora. Ela assim, bom, tem. Como ela já tinha me indicado em 2023 um lugar, me presenteado, e ela já não tava mais indo nesse lugar porque fechou, mudaram de lugar, não sei. Ela falou, tem um aí na cidade que eu frequento quando eu vou pra aí. Aí eu falei, tá bom, tem como me indicar tudo? Ela me passou o contato e eu entrei em contato com eles em maio, né, do ano passado. E fui. Bom, gente, confesso, gente, que foi a pior experiência da minha vida. Foi a pior. No sentido de... Eu tive uma peia, gente. Lembra, gente, eu fui fazer esta consagração no ápice da minha noite escura da alma. Eu fui fazer... Gente, eu tive uma peia que eu achei que eu ia surtar. Eu ia ter um surto. Eu entrei num loop atemporal, sei lá, era assim, este looping. Dor e prazer, vamos supor assim. Era luz e sombra. Eu tomei a ayahuasca, deitei, deu 20 minutos começou o efeito, mas ele veio tão forte, que, gente, eu desabei ali no meu colchonete. Eu desfaleci, eu não tinha forças para nada. Fora, tinha se passado apenas 2 horas que eu tinha tomado. Tomei, deitei ali, fiquei morta. Tinha passado 2 horas que eu tinha tomado, mas de olho fechado eu tinha a percepção que eu estava há anos neste loop. E o loop era o seguinte, eu fiquei entre dor e... não é prazer, e... Ai, como posso explicar? Para que vocês entendam. Eu fiquei naquele looping, assim, de... Eu estava... vinha a luz, aquela parte boa, gostosa, prazerosa, aquele alívio. Ai, meu Deus, que satisfação. Uma coisa assim que eu só senti quando eu despertei. Eu me conectava com a minha essência ali, só que em termos de segundos era. Eu ia para as sombras. Ficava ali nas sombras, angústia, medo, pavor, imagens assim horríveis, gente, as imagens de olho fechado. E aí durava segundos. Ia céu, amor, coisas maravilhosas, sentimentos assim satisfatórios, segundos, e voltava. Gente, é como se fosse um infinito. Eu fiquei nesse infinito de luz e sombra. Pra mim, a percepção de olho fechado foi de anos. Mas tinha se passado apenas 2 horas que eu tinha tomado um ayahuasca. E eu fiquei 2 horas nesse looping. Que, sei lá, durou 2000 anos, não sei. Porque pra mim eu tava há anos nisso. Lá morta, assim, ó. Tava jogada no meu colchonete, ó. Vomitando, fazendo limpeza. Aquelas coisas todas. Porque quando vinha aquelas coisas boas, eu me deleitava ali. Ai, que maravilha. Mas também quando vinha... Era segundos que duravam. Era segundos. Ficava nesse infinito. Segundo. Gente, foi horrível. Até que eu peguei e falei assim, não, gente, eu preciso levantar daqui, eu preciso sair disso urgente. Levantei, pus a minha mãozinha ali, levantei. Aí veio a guardiã, me levou lá pra dentro. Falei, me leva lá pra dentro, me leva pra longe daqui, que eu não tô aguentando mais, não tô aguentando esse som. Eu quero ir embora daqui, eu quero ir pra minha casa, eu quero silêncio. E ela, calma, com muita paz ali. O pessoal, assim, gente, maravilhoso mesmo. Fui lá pra dentro. Essa foi a minha primeira consagração. Agora vocês vão entender, né, o porquê de tudo isso. Bom, nessas minhas... Voltando para 2020, quando eu comecei as minhas pesquisas sobre psicodélicos, enteógenos, eu achei esse livro que é A Experiência Psicodélica. E lá ele explicava o que acontece
numa consagração, né, numa expansão com o psicodélico. Bom, gente, primeiramente eu vou falar sobre este livro aqui, ó, o livro tibetano do viver e do morrer. O que esse livro aqui tem a ver? Tem um outro livro desse daqui, que é o livro tibetano dos mortos. No livro tibetano dos mortos, e neste livro aqui, que eu já li umas 3 vezes esse aqui, que eu sempre fui fascinada pelo tema morte, essas coisas, eu queria entender, né? Quero sempre entender o que é isso. Eu aqui explico o que acontece com você depois que você morre, né? Quando você morre, o que isso tem a ver com a experiência psicodélica? Presta atenção, tá, gente? É importante que vocês entendam isso, porque antes de vocês fazerem experiências com psicodélico. Quando você morre, você entra num processo que se chama bardo. Bardo, né? Bardo da morte, bardo do vir a ser. Neste processo de bardo, né, que são os bardos da morte, você se depara com... Quando você morre, você morreu, o seu corpo físico morreu, acabou de morrer. Você vai entrar no processo de bardo. O bardo, o que significa o bardo? É esse limiar entre a morte e o novo renascimento. Você está no meio entre esses dois, isso se chama bardo. No bardo, no primeiro bardo, eu acho que você vai se deparar com a clara luz. Se você não conseguir se fundir com essa clara luz, que muitos dizem que é pegadinha da Matrix, que é não sei o que lá, sei lá, gente, o que é. Você passa para o segundo bardo. Como eu já li muito tempo esse livro, eu não vou lembrar muito bem, assim, muito não, mas é só para resumir, tá, gente, o que é uma experiência psicodélica. Em uma dessas etapas do bardo, você vai se deparar com as deidades pacíficas e as deidades coléricas. O que são, acho que 40 deidades pacíficas, não sei quantas coléricas. O que significa? Quando você estiver lá morto mesmo, você vai se deparar com projeções da sua própria consciência. Lembra que você é luz e sombra? Então, na hora que você morrer, você vai projetar imagens que vão ser projeção da sua própria consciência. E essas imagens vão ser tanto boas como ruins. Então, se você é uma pessoa católica ou budista, quando vir as deidades boas, você pode ver Jesus, vai ver Jesus. Se você for budista, você vai ver Buda, e você vai ter aquela sensação maravilhosa de luz, de amor, de acolhimento. Quando vir as deidades coléricas, vai vir, sei lá, Satanás, demônio, qualquer coisa que você tenha medo aí, se você viu um filme de terror aí, o Jason, que isso foi um pavor na sua vida, você pode projetar o Jason, mas tudo isso é projeção da sua própria consciência, da sua própria luz e da sua própria sombra. Só que na hora você não sabe disso, você não tem consciência disso, quando vem as pacíficas, você se deleita, meu Deus, que maravilhosidade. Quando vem as coléricas, você se desintegra, meu Deus, é um pavor, é um horror. E qual o intuito disso? Dizem que quando essas deidades aparecem, você não pode se identificar, você tem que perceber que isso está sendo projeção da sua consciência. Assim como eu agora estou aqui e eu tenho que perceber que tudo que eu estou vendo à minha volta é projeção da minha própria consciência, no momento da morte isso vai acontecer também, porém com as deidades. Então, tudo que acontece ao meu redor aqui, de luz e sombra, se eu me identificar, já era. Na morte também, se eu me identificar com as deidades boas, tanto com as boas quanto com as ruins, eu vou me identificar com aquilo e isso vai determinar o meu próximo renascimento. Bom, o que isso tem a ver com a experiência psicodélica? Gente, tudo. Agora eu vou falar do livro A Experiência Psicodélica. O livro foi inspirado no livro tibetano dos mortos. Por quê? Porque o psiconauta, aquela pessoa que começa a usar os psicodélicos, perceberam que em determinados momentos da experiência psicodélica, você se depara com imagens. E essas imagens, elas são muito, muito parecidas com o que eles citam no livro, o livro tibetano dos mortos, que é as deidades. E eu posso dizer com clareza, gente, que realmente é isso, porque no momento que eu tô trabalhando as minhas sombras, quando eu estou de olho fechado,
e eu começo a projetar de olho fechado, ver imagens de olho fechado, quando eu estou trabalhando minhas sombras, aparecem muito para mim, gente, demônios. Muitos demônios, gente. É assim, quando você vai trabalhar suas sombras, você projeta as sombras de olho fechado. E muita gente projeta as sombras de olho aberto, abre os olhos e ainda continua enxergando. Então, eu enxergo muito demônios, e eles são demoninhos, assim, que eles ficam dançando, assim, ó, conforme a música tá tocando, eles ficam dançando, e eles com uma cara, assim, sabe, de sarcasmo, de deboche, tipo assim, tô debochando de você, é a sua sombra, sua própria sombra, você projetando sua própria sombra. Gente, a sensação é horrível, é horrível. Eles ficam vindo de monte, assim, ó, tudo dançando, com o rabinho, assim, às vezes dançando. Gente, é a pior sensação do mundo quando eu vou trabalhar minhas sombras, porque a gente começa a projetar essas deidades na hora que a gente está com a mente expandida. Por quê? Porque na hora que a gente morre, o corpo mesmo, o que tem a ver tudo isso, né? Quando a gente morre, o nosso corpo morre, e a gente começa ali, a gente entra no bardo e começa a projetar as deidades pacíficas e as coléricas, a gente, no momento, a gente tá numa expansão da consciência. A gente morreu, perdeu o corpo, então a gente é pura consciência, a gente está na expansão da consciência, que é o que acontece quando a gente toma psicodélico. A consciência, ela se expande. Então, quando ela se expande, o que acontece na hora da morte vai acontecer no momento da experiência psicodélica também. É o que o livro explica, tanto o livro A Experiência Psicodélica, tanto o livro tibetano dos mortos e esse daqui também, que eu li, certo? Os três ali é a mesma coisa. Então, olha só a loucura que é uma experiência psicodélica, gente. Agora, dá para entender o porquê que tá tanta gente se dando tão mal numa experiência psicodélica? Porque entre morrer, o corpo físico morrer, e ter a experiência do bardo, e você ir lá e tomar um psicodélico, é a mesma coisa. É a mesma coisa, gente. Você está passando pela morte. Porém, a única diferença é, quando seu corpo morre, você vai renascer em um outro corpo. Já numa experiência psicodélica, você vai renascer no mesmo corpo, dando continuidade. É só isso. Só que muita gente não sabe, nem eu sabia. Mas, graças a mim, a minha curiosidade, eu entrei de cabeça nesse assunto e resolvi estudar, resolvi ler, para eu poder realmente ter uma experiência sabendo do que eu estava fazendo, do que eu iria passar. Porque eu vejo muita gente hoje em dia, gente, falando, ai meu Deus, mas eu fui em tal lugar e o lugar era péssimo, eu me dei muito mal. Gente, vocês são 100% responsáveis por vocês. Ninguém vai na casa de vocês, pega vocês à força na mão, leva vocês em um lugar, coloca as medicinas à força na sua goela. Ninguém faz isso. É você que está indo por livre e espontânea vontade. Você está usando seu livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Então, gente, isso daí é uma infantilidade que as pessoas estão sabe, fazendo. Elas não pesquisam, elas não leem, elas simplesmente estão indo por modinha, porque tá na moda, porque gente famosa tá indo, por curiosidade. Gente, qual as chances disso dar certo? Nenhuma. Vai acontecer BO. A pessoa vai, quando ela começar a projetar as deidades pacíficas, ela vai, ai meu Deus, eu fui numa consagração, eu vi Jesus apareceu para mim, Buda, mas ela nem sabe que aquilo ali é a própria projeção da consciência dela, das próprias crenças. Se ela acredita que em Jesus, as projeções das deidades pacíficas vai ser Jesus, gente. Eu não tô falando nenhuma besteira, porque eu estudei, e antes mesmo de estudar, e depois de estudar, quer dizer, eu fui à prova, eu fui lá fazer para ver se realmente era isso. Porque aquilo, não adianta nada eu decorar um negócio, vim aqui falar para vocês, tudo decorado, aí pronto, fiz o vídeo, acabou, eu decorei, e não ter vivido na pele aquilo que eu tô falando. Eu tenho que ir lá e provar. Eu sou 100% responsável, eu sou a criadora da minha realidade, eu sou a cientista de mim mesma. Então eu tenho que me pôr à prova, sabe? Não adianta a pessoa ir lá e falar e decorar, por exemplo, tudo sobre arquitetura. Vou decorar tudo sobre arquitetura e fazer um canal sobre arquitetura. Você vai lá, aí a pessoa olha e fala assim, nossa, o melhor arquiteto da vida, ele manja, né? Nossa, que legal. Só que a pessoa, ela sabe por decoreba. Ela não vive aquilo. Ela não foi lá, não estudou, não virou um arquiteto.
ela apenas decorou. E o que você vê mais hoje em dia na espiritualidade é pessoas que decoram o que é a expansão da consciência e vem aqui falar na internet o que é a expansão da consciência, sendo que ela não está vivendo o processo, ela apenas decorou o processo e no final ela vai te vender um curso. Esse canal não é para isso, para vender curso. Não é para vender, eu vou vender o curso. Gente, vocês já repararam que no meu canal eu não termino o meu vídeo falando assim, curta, comenta, compartilha e como que se fala, se inscreve no meu canal. Eu não vou fazer isso, sabe por que eu não vou fazer isso? Porque o intuito do meu canal não é eu ganhar dinheiro com a expansão da consciência, o despertar da consciência. Se um dia chegar a ganhar dinheiro com isso, ótimo. Eu sou um ser de infinitas possibilidades, que venha dinheiro para mim de todas as maneiras. Eu vou amar ganhar dinheiro com isso, mas meu intuito não é isso. Não é estar aqui para fazer essa pirâmide, porque para mim é pirâmide. Você vem aqui, decora, não estou dizendo que é todo mundo que decorou e veio aqui falar sobre expansão da consciência para vender um curso no final. Tem gente que realmente está vivendo o processo, mas tem, sei lá, eu tenho a impressão que muitos apenas decoraram, vêm aqui, passa essa decoreba para depois no final vender um curso. Isso vocês não vão ver eu fazendo. Quer curtir, curta, quer comentar, comente, quer me seguir, siga. Não quer? Tchau, o importante é a mensagem que eu quero passar, porque eu estou sendo inspirada a passar essa mensagem para frente. Sem cobrar nada, sem pedir nada, é apenas passar, é uma semente que eu estou plantando. Então, quando eu resolvi fazer esse vídeo, eu falei assim, gente, eu tenho que falar o que é a realidade. Você, quando está fazendo uma experiência psicodélica, você está passando pela morte, você está passando pelo bardo. E o bardo acontece no momento que você morre, certo? Isso daqui, eu estudei para vir falar isso, e eu fui lá e me pus à prova, e realmente é isso. Você vai ver tanto luz numa experiência psicodélica, porque você é luz, você vai ver coisas boas, conexão com todo, você pode ter tantas coisas, ver tantas coisas lindas e maravilhosas que você vai se sentir bem, você vai se conectar, mas também você vai lidar com as sombras, você também vai projetar as sombras, você vai ver coisas horríveis de olho fechado, e tem muita gente que mesmo abrindo os olhos continuam vendo as deidades coléricas de olhos abertos. Aí começa a falar, meu Deus, eu tô tendo alucinação, eu fui num lugar e eu comecei a ver demônio, comecei a ver Exu, Exu não, porque Exu é bom, né, ele tem um trabalho, mas assim, tem gente que tem medo. Tem gente que tem uma crença de medo, uma crença religiosa, que Exu para ele é o demônio, então ele vai ver Exu como um demônio. O outro, a crença dele é do candomblé, vai ver Exu como algo maravilhoso, vai sentir algo maravilhoso quando vê Exu. Então, gente, vai depender de você que está projetando tudo. O que você vê de olhos fechados e de olhos abertos numa ayahuasca é projeção da sua consciência. Então você vai projetar sombras, você vai ver coisas horríveis. Eu mesmo vejo, gente, quando eu vou trabalhar minhas sombras, eu vejo muita mesmo, coisas horríveis, demônios mesmo, assim, né? E a sensação é horrível. Por quê? Porque nós somos luz. Ai, que maravilha, vou me deleitar aqui nessa luz. É maravilhosa a sensação. Você não vai achar essa sensação aqui nesse mundo, gente. Porém, quando vem a sombra, você também não vai. Eu já sofri tanto. Não, o sofrimento que você tem, o medo que você sente, não é nada perto de quando você está lidando com essas sombras, com a sua consciência expandida, gente. É tenebroso. Então, uma pessoa leiga, certo? Que nunca estudou, nunca leu, vai lá e toma um psicodélico, vai dar ruim e muitas vezes pode acabar até em morte de verdade. A pessoa pode surtar, sair correndo, sei lá, infinitas possibilidades, como você vê páginas hoje em dia no Instagram falando, vítimas de psicodélicos. Gente, estamos num mundo de dualidade, certo? Já começa por aí. Vai ter pessoas e lugares bons, assim como vai ter pessoas maravilhosas que estão no intuito de realmente ajudar. Como eu fui num lugar que foi maravilhoso, as pessoas maravilhosas. Fui em maio deste ano de 2006, fez um ano que eu estou com eles consagrando. E todas as vezes, gente, eu lido com as minhas sombras e com a minha luz. E hoje em dia, quando começa a vir as sombras para ser trabalhada, gente, eu já me entrego, eu falo, tá bom, morro logo, pronto. Eu estou passando por um processo de morte. Mas o que você vai ganhar com isso? Toda vez que você morre, você tem a chance de renascer de uma forma melhor. Simples assim. Mas aí que tá. Não adianta nada você ir lá, trabalhar as suas sombras. Quando você voltar na segunda-feira para sua rotina, gente, os seus boletos vão estar lá, os seus problemas, desafios vão estar lá. E aí? É aí que o trabalho vai começar de verdade. Por quê? Hoje em dia está tendo muita... como que eu posso dizer?
como que é, psicológica, vício em ayahuasca, não vício quimicamente, porque a ayahuasca em si, cogumelo, eles não viciam quimicamente, mas eles viciam psicologicamente. O que isso significa? Que você pode ficar viciado em tomar ayahuasca todo final de semana, 15 dias, apenas para se sentir mais evoluído. Entendeu? Porque assim, quando você toma ayahuasca, você tem que integrar aquilo que você trabalhou ali no momento. Você tem que colocar aquilo em prática no seu dia a dia. Agora, se você voltar para o seu dia a dia, continuar com os mesmos padrões, com os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, e apenas indo todo final de semana de 15 achando que só porque eu tô toda semana tomando, eu estou evoluído. Mas no dia a dia tá ali pensamentos, sentimentos, tudo desalinhado, hábitos ainda horríveis, padrões ainda repetitivos. Quer dizer, você está num vício psicológico, você está achando que só porque você está indo, você já é mais evoluído que todo mundo. Então isso é um vício psicológico, isso causa realmente um vício psicológico. Então por isso que você tem que ter cautela. Eu não sei como a pessoa consegue viciar, mesmo que seja psicologicamente, num negócio desse, porque, gente, morrer não é fácil. Morrer não é fácil. Você vai lidar com a sua luz, vai lidar com as suas sombras. Luz é maravilhoso, todo mundo quer lidar com a luz, todo mundo age, né? Quer agir e mostrar a luz. Porém, quando a sombra vem, já era, gente. Todo esse encanto acaba. E é tenebroso. Você passa pelo inferno interior e vê figuras assim que tá saindo de você mesmo. Não tá saindo de mim. Não. Esse demônio, essas coisas não faz parte de mim. Faz. Nós não somos alecrins dourados. Nós estamos numa realidade que, além de esquecer quem somos, a gente ainda vive numa dualidade de luz e sombra ainda. E tudo isso tem dentro da gente e a gente enxerga no mundo. A gente não enxerga o bem e o mal no mundo. Isso tudo está sendo projetado por quem? Pelas consciências. Eu, você aí e todo mundo. Entendeu? Então, é algo assim que tem que ser falado, tem que ser discutido. As próprias pessoas que servem, elas têm que estudar um pouco mais para entender que uma experiência psicológica, ela se assemelha à morte do corpo físico. Porque o bardo acontece quando você morre. Está aqui em livros. E quando você vai lá na experiência psicodélica, você é enteógena, você vive o que está nesse livro aqui. Vive, exatamente. Eu vi coisas que fala desse livro numa experiência psicodélica. Eu vejo muitas coisas. Quando as sombras vêm, muitas coisas horríveis que vêm, imagens horríveis. Hoje eu entendo que tudo está sendo projetado por mim, mas isso não me isenta de me sentir mal naquele momento. É um mal, é uma coisa tenebrosa que dá. É um medo, gente, que não tem como explicar aqui. Entendeu? É coisa de que se você não estiver preparado e não saber o que você está fazendo, de surtar realmente. Eu vejo um monte de... eu quero ir por curiosidade. Gente, não faz isso. Não faz. Por isso que eu tô falando aqui. Não faz. Sabendo de tudo isso agora. Mas eu quero morrer para nascer. Tem gente que fala assim, esse fulano aí, ele só... Como que é? Só melhora se ele morrer e nascer de novo. Tem chance disso? Tem. Você vai ter que passar. Quando você sai da inconsciência para ir para a consciência, existe o quê? Uma morte. Vamos se dizer que a noite escura da alma está no meio entre a morte do seu antigo eu para o renascimento do seu novo eu. Está aqui no meio o quê? A noite escura da alma. Você pode passar pela noite escura da alma sem precisar de enteógeno, de psicodélico, nem nada. Você pode passar por esse vale das sombras sem nada disso, mas se você quiser utilizar, você não vai adiantar o seu processo, que nem muita mentira aí, você vai adiantar o seu processo. Não adianta o processo nenhum, só vai te ajudar a entender melhor esta luz e essa sombra que você tem dentro de você. Aí cada vez que você vai entender melhor que essas projeções que você está vendo, essas imagens, essas sensações, está vindo de você mesmo, de dentro de você, que você tem apenas que observar sem se identificar. Isso no momento da sua morte com psicodélico, sua morte de verdade, e no seu dia a dia. Você está aqui no seu dia a dia projetando tudo, o intuito para você ter uma vida tranquila é você olhar para a dualidade do mundo e não se identificar com ela. Mas isso também não isenta você de sentir tristeza, mágoa, raiva, porque você está numa experiência humana. Você ainda é humano, você vai sentir essas emoções. O que vai mudar é que você vai saber gerenciar essas emoções com mais facilidade. Você vai passar por desafios com muito mais ali facilidade mesmo, não facilidade, mas
você vai ter mais maturidade para lidar com certas circunstâncias que às vezes realmente não são fáceis. Então, gente, você não adianta, não é a ayahuasca, não é os cogumelos, não é o LSD que vai te tornar santo ou iluminado, entendeu? Você tá aqui como humano, então não adianta. Isso é apenas uma das infinitas ferramentas, mas nada fora de você tem o poder de mudar você. Sempre vai ser você, 100% você. Se você não colocar em prática tudo que você vê, vive e recebe insight em tudo mais, não vai mudar em nada. Pode beber ayahuasca, pode beber 200 litros de ayahuasca, comer 10 quilos aí, de 10 mil quilos, olha que exagero, de cogumelo, mas você não vai mudar se você não quiser. Você vai tomar ayahuasca no sábado, quando for segunda-feira, vai estar lá fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma maneira, mas se sentindo superior a todo mundo porque toma psicodélico. Eu sou fodona porque eu tomo psicodélico. Não, gente, eu não sou nada, eu sou que nem você que está me assistindo. Somos tudo a mesma coisa. Não muda nada. A humildade tem que estar acima de tudo, entendeu? Eu acho que o caminho espiritual é ser humilde, não ser melhor e nem pior. Estar ali na balança. Entender que todo mundo é a mesma coisa, porém cada um está no seu degrau. Só isso, gente. É só isso, não tem nada de extraordinário, nada de luzes, nada de figuras, não tem, entendeu? Então, vamos se atentar a isso, gente. Você, quando toma um psicodélico, está passando pelo bardo da morte. Então, eu recomendo o livro Tibetano dos Mortos. Esse daqui, o livro tibetano do viver e do morrer. Eu leio assim, porque eu sempre inverto, sei lá, o nome, então eu sempre tenho que ler. O livro tibetano do viver e do morrer. Eu já li 3 vezes esse livro, ele é maravilhoso, perfeito. Eu amo ele, principalmente na parte do bardo, que fala aqui das deidades e tudo isso, gente, projeção da nossa própria consciência. Eu tive alucinação, eu vi um monte de coisa de olho aberto, projeção da sua própria consciência. Não, eu não tenho isso dentro de mim, eu sou puro alecrim dourado, eu só vejo luz, eu sou uma pessoa maravilhosa. Não, você tem sombra dentro de você também. Reconhecer isso é o primeiro passo da evolução. É o primeiro passo de você conseguir se conectar com a sua essência, com a sua criança interior e voltar lá a ser criança. Porque quando a gente realmente se conecta com a nossa essência, a gente volta naquele serzinho que a gente era lá. Lá não existia presente, passado e futuro, só existiu o agora, existia a simplicidade do ser. A gente não precisava de nada para ser feliz. Eu mesma não precisava de nada para ser feliz, gente. Um cabo de vassoura virava um cavalo, certo? E eu brincava, uma embalagem vazia virava prateleira de produtos de mercado e eu brincava. Olha isso, gente. Olha só a pureza de uma criança, não precisa de nada disso. Sabe, uma pessoa que ainda acha que ser essência se limita apenas em ter as coisas materiais, óbvio, você é um ser ilimitado, você pode ter tudo que você quiser, criar tudo que você quiser, mas isso não vai ser o principal. Você pode ter carro, apartamento, casa na praia, casa no campo, mas isso não é o principal, gente. O principal é você se tornar cada vez mais você, mais autêntico, autenticidade, ser amor com você mesmo. E o resto é apenas consequência disso, só isso. Isso é estar conectado com o ser. Não tem mais nada. E você não precisa de nada fora de você para isso. Você pode passar o seu caminho sem usar nenhum tipo de ferramenta, nem técnica, nem nada. Isso é apenas, às vezes, para vender para você aí um curso e caríssimo, porque eu acho que uma pessoa que realmente vive a verdade, para que ela vai querer vender um curso? Eu fico me perguntando, gente, isso é uma pirâmide. Por que eu vou querer vender um curso? A verdade está dentro de todo mundo. Eu não posso acender a luz do outro sem nenhum tipo de interesse. Mas não sei o que, eu sou Deus. Cara, você está se limitando. Para de vender os cursos. Se você é Deus realmente, você cria a sua realidade, eu lhe pergunto, para de vender os cursos. Será que você vai conseguir atrair riqueza fora desses cursos? Porque se você é um ser ilimitado, você consegue dinheiro de todas as maneiras, não só vendendo curso. Para de vender os cursos, então, para ver se você realmente vai ter esse dinheiro todo que você está tendo. Então, gente, esse vídeo pode ser polêmico. Eu tô jogando pedra na caixa de abelha. Na casa de abelha ali, gente, é sério. Mas é a minha opinião desde que eu despertei. Eu tenho isso dentro de mim, esta certeza dentro de mim desde que eu despertei. Eu nunca tive... eu tenho um ranço disso. Eu não... sei lá,
Não julgo, não critico, mas também não tem nada a ver, gente. Sabe, eu acho que se Jesus Cristo mesmo existiu, ele ia cobrar, ó, eu sei a verdade. Conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Mas me dá aí, sei lá, um pão, um vinho, eu quero em troca alguma coisa para te passar essa verdade. Gente, me desculpa, sei lá, eu respeito, mas é que nem as pessoas que estão servindo a ayahuasca, elas estão muitas, não estou falando todas, tá, gente? Mundo de dualidade. Muitos lugares, situações e pessoas boas, como ao contrário também. Estamos num mundo de dualidade, tem que deixar isso sempre claro. Então, sei lá, eu acho que eu já falei demais. Eu acho que eu tenho que ficar aqui. Se vocês quiserem um vídeo sobre essa polêmica de vender curso sobre autoconhecimento, gente, comente e curte aqui. Mentira, eu tô brincando, tá? Não comenta nada, não curte nada e não me segue, eu não tô nem aí. Eu só quero realmente, vem a inspiração de dentro de mim, eu ponho pra fora e tá feito o vídeo. Não sei onde isso vai dar, se eu vou continuar fazendo vídeo, se eu vou ter inspiração pra falar de outras coisas. Eu quero muito falar sobre realidades paralelas, eu vou falar. E é isso, gente. Tome muito cuidado, que saiba que se vocês vão fazer uma experiência psicodélica, vocês vão passar pelo bardo. E tudo que vocês veem de olho aberto e fechado é projeção da sua própria consciência. Porque a sua consciência está expandida. E a sua consciência se expande no momento que você nasce e no momento que você morre. Então, quer dizer, significa que você está passando pela morte, porém vivo. Uma oportunidade de fazer tudo diferente. Entendeu? Vocês estão passando pela morte, mas vocês vão voltar com o mesmo corpo, a mesma família, tendo uma oportunidade de fazer tudo diferente. Mas vocês vão ter que fazer o papel de vocês. Não adianta tomar e ficar lá, fazendo tudo igual. Vai estar apenas se anestesiando e fugindo do seu processo. E se sentindo ainda superior. Não, é ver, trabalhar a sombra, trabalhar a luz, integrar essas duas e pôr em prática no seu dia a dia. Certo? É para isso que servem os psicodélicos, para você morrer e nascer de novo. Então, você está lidando com a morte. Não vá fazer sem saber disso. Porque vai dar ruim, aí você aí inocente, não, inconsciente, porque 98% das pessoas, 5, sei lá, não importa quantos por cento tem nesse cacete aí desse mundo, de pessoas inconscientes que não sabem nem quem são, se elas não sabem nem quem são, elas não sabem nem isso que eu tô falando. Vão lá, vão num lugar sem pesquisar, se dá mal e depois ficam fazendo vídeo, ficam fazendo, eu sou vítima. Gente, não existe vítimas. Não existe vítima de caralhada nenhuma. Você é 100% responsável por tudo que te acontece. Então não existe vítimas desse universo. Sai dessa vibe de vítima. Se você foi por livre e espontânea vontade. Tomou por livre e espontânea vontade. Não pesquisou. Mas eu pesquisei. Mas eu tô no processo de autoconhecimento. E aí? Você pode estar no processo de autoconhecimento, mas tá na noite escura da alma e nem saber, que nem eu. Entendeu? São infinitas possibilidades. E você tem que ver e olhar, ter um olhar do todo. Um olhar amplo das infinitas possibilidades que pode acontecer com você. Então, saia dessa ilusão, gente, é sério. Bom, o vídeo é esse e eu vou terminar por aqui e nos próximos vídeos eu vou tentar começar já a falar sobre as realidades paralelas, né? Me deu até um bug aqui na língua porque, olha, eu já falei demais. Bom, é isso. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima.